Por falar nisso, vamos manter esse debate aqui na questão das organizações criminosas, porque tem mais notícias preocupantes. Veja só, nenhuma operação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal, trabalhando em sistema de força-tarefa, prenderam um homem por importação ilegal de um fuzil antidrones. E nós não estamos em guerra, hein? Em Vila de Cava, Nova Iguaçu, aí no estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de armamento que tem sido usado pelo crime organizado para controlar o espaço aéreo e bloquear drones policiais ou de facções rivais, foi enviado da Ásia e interceptado pelos Correios. A apreensão ocorreu após a Receita alertar a Polícia Federal sobre uma remessa suspeita. O uso, posse e comercialização do fuzil são regulados pela Anatel. O detido, cuja identidade não foi revelada, já foi encaminhado ao sistema prisional, aguardando audiência de custódia e possível liberdade provisória. Bom, eu quero ouvir o Diego pedir a palavra, e depois também eu queria ouvir o Laércio Uliana, porque ele é especialista em armas, em armamentos. Ele vai dar para nós um panorama sobre esse tipo de armamento, em que tipo de conflito ele é usado e o perigo que representa o crime organizado ter acesso a esse tipo de armas. Diego Tavares. Capês, bom, primeiro, esse tipo de fuzil, embora seja chamado de fuzil, não é uma arma de fogo, não é uma arma para disparar, é um projétil contra um drone. É uma arma que emite um sinal de frequência e interrompe o controle do drone por parte de quem tem o joystick lá, que faz o controle. Até foi utilizada, eu me lembro bem, na posse do presidente Lula, foram utilizados equipamentos como esse para impedir que pessoas fizessem filmagem ou até mesmo para impedir um potencial atentado durante a cerimônia. Vamos lembrar que nós noticiamos na última semana que em guerras entre facções no Rio de Janeiro estão utilizando drones para lançar granadas em locais onde sabe-se que tem um traficante rival ali hospedado, ou enfim, que seja propriamente um esconderijo do crime. Então, esse fuzil não é um armamento de fogo. Bem por isso, a importação é um material controlado, mas a importação do equipamento ela é regulamentada pela Anatel e não pelo Exército ou pela Polícia Federal, como é o caso das armas de fogo. Não deixa de ser um perigo um equipamento desse nas mãos do tráfico. Por quê? Porque impede que as nossas forças policiais façam uso de tecnologia, façam uso de drones para monitorar as atividades nos pontos onde o crime organizado mantém as suas atividades e façam uso de drones para, enfim, diversas outras finalidades. Pode, inclusive, servir, no caso de uma solenidade, como foi a posse do presidente Lula, por exemplo, para inviabilizar a atividade de um drone de fiscalização e utilizar um drone para cometer um atentado. Então, não deixa de ser um equipamento cuja a posse por parte do crime organizado traz grande risco à sociedade. Meu querido Laércio Uliana, você é um advogado tributarista especializado em tributos federais, atua junto ao CARF, mas você também é um atirador desportista. Então você conhece, evidentemente, armas. Nós estávamos discutindo aqui outro dia sobre o fuzil calibre 7.62 e o 5.56. Foi usado o calibre 5.56 no atentado contra Donald Trump. Uma dispara a 139 metros, provavelmente não tinha nenhuma luneta ou mira telescópica. Se fosse um fuzil 7.62, talvez a precisão seria maior, Trump não estaria vivo nesse momento. Então, eu tomo a liberdade de consultar você com relação a esse tipo de armamento para derrubar drones. Quer dizer, a polícia agora contrata drones e o crime organizado tem um contra-ataque para isso. É quase um sistema de guerrilha. É os Estados Unidos enfrentando o Talibã? Capês, na verdade essa arma, como já noticiou o Diego, ela justamente o quê? Ela não tem munição, não tem nada, ela simplesmente interrompe ali a frequência do drone e consegue criar uma confusão e poder derrubar, que é o chamado algoritmo, hoje que nós estamos verificando a guerra cibernética, que é justamente o quê? Na Ucrânia. Nada mais do que esses equipamentos são utilizados, estão reduzindo o uso de munição para justamente você poder derrubar esses equipamentos, porque o drone em si, provavelmente ele vai ter a munição ou vai fazer a captura de imagem. Então, esse sistema é utilizado para isso. Mas o que me surpreende é essa importação. Porque, como você disse, sou atirador desportista. Você pode importar uma arma regular? Você pode, não é proibido.
Mas, lógico, você tem que ir lá no Exército. Nesse caso aqui, como existe a questão do rádio para fazer a interceptação, tem que ter a Anatel e outros mecanismos mais. Não é simplesmente enviar. E o correio, quando chega, isso que é muito fácil de identificar, Wilson. Porque chega por Curitiba, minha terra, e lá dentro tem um grande centro de distribuição, toda vez que todos importam, para lá em Curitiba. E lá tem um scanner, capitão. E lá tem um scanner dos Correios e da Receita Federal. Então eles atuam hoje com uma inteligência muito apurada, que não precisa nem ter pessoa física lá para verificar. Simplesmente o computador já pega e já separa isso. Mas me estranha muito, me preocupa muito, começa a se importar isso irregularmente com essa finalidade. Porque nós estamos vivendo um momento de guerras tecnológicas, ataques tecnológicos, enfim. E alguém traz irregularmente isso simplesmente para derrubar algum drone. Pois é, eu queria ouvir você, Wilson Pedroso. Capaz, deixa eu te falar. Primeiro eu quero fazer um comentário. Não tem acreditado, como que se diz, Rio de Janeiro não é para amador, né? Essa notícia desse drone importado para derrubar, o sistema para derrubar drones, é muito menor do que nós vimos no final de semana passado, com drones soltando granadas. E outra, essa questão de importação de armamento já ocorre no Rio de Janeiro há muito tempo. Se você for lembrar a delação do cara que matou a Marielle, o Rony Lessa, ele disse que ele recebia armamento importado e montava no fundo de casa, que ele tinha até um equipamento especial para montar as metralhadoras, para montar a metralhadora, e que ele vendia por R$10 mil. Que ele parou de fazer isso não é porque ele não recebia mais armamento, é que ele achava que o trabalho era não valia a pena pelos R$10 mil. Então, derrubar drone é fichinha perante tudo que a gente tem vivido e tem visto acontecer no Rio de Janeiro. Fala Rio de Janeiro, mas deve acontecer em São Paulo, deve acontecer no Nordeste, deve acontecer, porque se entra no Rio, entra em outras fronteiras. E esses equipamentos que deveriam ser, ele disse muito bem, controlados principalmente pelo Exército, estão na mão da bandidagem. E a bandidagem cada vez melhor armada que as polícias dos estados, que a Polícia Federal. Muitas vezes eles têm armas mais potentes que a própria segurança pública nos estados. Mas, Wilson, o que me surpreende nesse caso aqui é a audácia deles. Porque no caso do Lessa, ele mandava tudo desmontado. Mandava um cano aqui, outro ali, era tudo desmontado. E era mais difícil você pegar a cabeça. Daí uma mola aqui, um gatilho ali, vem tudo desmontado. Agora mandou o armamento inteiro. Sim, entra tudo irregularmente, geralmente pelo Paraguai, inclusive. Essa questão das armas é um tanto quanto interessante, o pessoal... Aquela importação também não deve ser uma importação legal. É que vem, é o que você falou, vem do Paraguai... Mas eles camuflavam. Hoje em dia não tem nem camuflagem. Simplesmente traz um armamento que é 50, 60 centímetros e ali o raio-x já pega, o scanner já pega. Isso que tem me surpreendido, essa audácia dos bandidos. Pois é. Agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. Meu querido Luiz Fernando Pacheco, nós estávamos entrevistando o promotor Lincoln Gaquia, meu colega de Ministério Público, o único promotor efetivamente ameaçado e com risco de morte por parte do PCC. Vive cercado de policiais, ele e a sua família, que transformaram a vida dele num inferno. Ele dizia o seguinte: até 1993 não existia PCC. Hoje o PCC é a maior organização criminosa da América Latina, concorre com as maiores do México, a única que domina São Paulo, eliminou todas as facções rivais e já é considerada máfia, porque ele tem um caráter transnacional. Como é possível o crime organizado importando armas, daqui a pouco vão importar armas de destruição em massa? Capês, você começou dando a notícia e ressaltando que nós não estamos em guerra, né? Mas nós estamos em guerra, né? O crime organizado está em guerra entre si, tanto que o PCC eliminou todas as outras facções aqui de São Paulo, e as polícias estão em guerra
também contra o crime organizado, mas, na verdade, eu diria, o crime organizado é que está em guerra, é que declarou guerra às polícias. As polícias precisam se armar, em primeiro lugar, valorizando o policial. Valorizando o policial, salário, valorizando a autoestima do policial. As polícias precisam investir em inteligência. Essa ação foi pego, esse fuzil aí, por uma ação de inteligência. Passou por um radar, foi pego, teve controle. Precisamos ter maior controle. Então, quer dizer, essa guerra, ela não demanda só e necessariamente o combate e o morticínio. Morre 5 policiais de um lado, 3 bandidos de outro. Isso é enxugar gelo, porque morre 2, nasce 3. A gente precisa agir com inteligência, com investimento e investimento pesado, porque, bom, não dá voto, não sei o que. Claro que dá voto. Dá voto. Os políticos têm que entender que a população não aguenta mais viver nessa situação de insegurança. Aqui em São Paulo você não pode ter um celular. Nos últimos 2 anos eu tive 5 celulares furtados ou roubados, porque eu simplesmente, distraidamente, atendi o telefone em plena Avenida Paulista, aqui embaixo. Passa um cara de bicicleta e te leva o celular. Aí você vai ver na televisão, você pensa que é uma ação isolada, não é. Você vai ver na televisão, a polícia entra, faz um mandado de busca e apreensão. Outro dia eu vi, aprenderam na casa de uma mulher 60 celulares, né? Então, quer dizer, a gente tem Mas já prenderam 4 toneladas de droga e a justiça anulou. Então é preciso também que haja um entendimento global do sistema para o combate ao crime organizado. Você fala combater com inteligência. Inteligência não é só no sentido daqui. Você esclareceu que você... Inteligência é informação, né? Infiltração. Porque se não tiver investigação, né, o Pacheco? Devolveram o helicóptero de traficante. E as polícias, helicóptero de traficante. E as polícias, aí que tá. Porque aí depois a gente culpa o judiciário, né? O judiciário mandou soltar. O judiciário mandou devolver. O judiciário anulou o processo. Mas é porque o processo tem um erro de origem. A polícia, de alguma forma, no momento de agir, deixou ali alguma nulidade plantada que vai ser explorada lá na frente. O cara é traficante. Você começou bem, Pachecão. Os bens foram presos na garagem do cara, no heliponto dele. Se tem um erro processual, o judiciário não tem outra coisa a fazer a não ser anular. Mas os últimos... Então, o que a gente tem que parar a gente tem que investir na base, para que a base faça as operações de maneira correta, de modo que elas que não deem aso a que sejam anuladas no futuro. Eu concordo. Eu concordo com tudo que o Pacheco disse. Eu estava até achando uma brecha aqui para discordar dele, não estava conseguindo. Não, hoje está difícil, Pacheco. Até esse ponto, Pacheco, dizer que a polícia é que erra na base. A polícia não tem culpa se os tribunais superiores fazem uma interpretação da operação policial no sentido de que o policial não pode, por exemplo, abordar uma pessoa na rua porque essa pessoa aparenta estar nervosa. Teve um grande chefe de facção criminosa que foi liberado do cárcere recentemente sob esse entendimento, que, olha, a prisão dele foi nula porque ele foi abordado por uma circunstância muito abstrata em relação à sua atividade. O policial identificou que ele estava nervoso, abordou, fez a prisão e essa prisão foi declarada nula. O policial não tem culpa se o STJ fixa entendimento no sentido de que só a palavra do policial não pode servir de prova para combater, para condenar. Os comandantes das polícias, eles têm que conhecer a jurisprudência dos nossos tribunais, justamente para evitar de agirem de forma que ele já sabe que lá na frente o STJ vai anular. Mas na hora do calor, Pacheco... Pacheco voltou. Pacheco voltou. Abordagem policial... Abordagem policial... É bala voando para um Wilson lado. Pedroso, eu quero que a gente É uma ação que o cara vai prender um traficante. Eu quero que a polícia pare de enxugar gelo. Nós concordamos aí, Pacheco. A questão é, abordagem policial
policial não tem que ser motivada. O policial tem que ter o direito de abordar qualquer pessoa na rua, com o padrão, com o protocolo, para a segurança da sociedade de modo geral e até para a segurança de quem é abordado. Agora, deixa eu jogar um outro tema aqui dentro do crime organizado. Hoje, as organizações criminosas, elas evoluíram bastante e elas lavam dinheiro através de todo tipo de comércio em que você possa receber o pagamento em dinheiro. E com isso ela vai cada vez mais crescendo. Nós temos aquela fase, a última fase da lavagem de dinheiro. O dinheiro sujo já está completamente integrado. A sua aparência de legalidade ela é quase que irretocável. Como fazer, vou começar pelo Lian, que é tributarista, como fazer para aplicar o follow the money? Quer dizer, falar é fácil, mas como rastrear isso? De que maneira? Forças-tarefa, Receita Federal, Estadual, Municipal, juntas com o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Estadual. Como deve funcionar isso? Como se combater as organizações criminosas que chegaram a um estágio de Estado paralelo aqui no Brasil? É muito complicado, Cabeça, em relação a isso. A Receita Federal hoje, ela tem um sistema de inteligência que é moderníssimo. Ela exporta o sistema dela. Você pega o pessoal lá que vem dos Estados Unidos, tudo, não tem tanta tecnologia e investigação igual a nossa Receita Federal. Então a Receita Federal ela atua nisso. Mas o problema é o quê? Que você vai criando as chamadas camadas, vai criando a licitude, em determinado momento você perde aqui o lastro da onde vem quando monta um empreendimento. Exemplo, aqui em São Paulo, começou a verificar o quê? Que na região da Cracolândia ali tem o quê? Hotéis. Começou com hotéis, daí começou ali. Mas hotéis pequenos, pouca circulação. Daí daqui a pouco, ele com esse dinheiro do hotel, ele simula uma venda e simplesmente comprou outra atividade um pouquinho maior e assim por diante. Então, é um tanto complicado você rastrear, porque quem mexe com tráfico de drogas, criminosos, não deixa rastro. Ou melhor, não emite nota fiscal. Não tem nota fiscal disso. Então, muitas vezes, ele dá nota fiscal ou alguma coisa em relação a outro produto. Então, é importante essa investigação e a polícia, preponderantemente, porque ela que está na rua. A Polícia Federal, a Polícia Estadual que está na rua pode informar sobre aquela movimentação. Mas a Receita Federal, no que eu conversei com alguns, os sistemas já acabam fazendo algum cruzamento de dados, mas lógico, não vai pegar fazer essa investigação em 1, 2, 3 meses. Porque ela é tão bem arquitetada, que a gente verificou agora que o PCC está em Portugal. É, transnacional. É transnacional, então leva-se tempo, não é 1 nem 2 anos. Você foi da promotoria, sabe que para uma investigação dessa é muito pesado. Mas nós temos que buscar acabar com essas camadas, com a Polícia Federal nas ruas, a Polícia Estadual, somente assim. Somente assim, porque nós temos esse ar de legalidade e, infelizmente, eles estão tornando legais essa questão. Eu acho que, Wilson Pedroso, é necessário uma estrutura de governo nacional. Não é só deixar a critério só do Ministério Público, só da polícia, tem que ter uma estrutura toda montada para isso. Eu lembro quando estive na Secretaria do Consumidor, na presença do PROCON, a gente recebeu uma lista dos postos que, em tese, poderiam pertencer ao PCC. Então o PROCON falou, vamos fazer uma ação direcionada só nesses postos. Chegamos lá, tudo absolutamente irregular. Gasolina puríssima. E ainda tive que ouvir, doutor, não perca seu tempo, aqui você não vai achar nada. Nosso business é outro. Como chegar nesse ponto em que hoje os fornecedores, o comércio explorado por eles, não deixa nem esse rastro para as autoridades fazerem, como fez Elliot Ness, que pegou o Al Capone pela Receita Tributária. Wilson Pedroso, depois eu queria ouvir o Diego Tavares e o nosso querido Luiz Fernando Pacheco. Capês, na última terça-feira, a gente falou um pouco esse assunto sobre essas apreensões e eu fiz um destaque que muitas vezes essa repatriação do dinheiro que é do mundo do crime, essas apreensões não são investidas na segurança pública, nem do país, nem dos estados, nem dos municípios. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, junto com o secretário Derrite, deram justamente um passo nessa direção na semana passada. Esse dinheiro que é apreendido junto
com o tráfico de drogas, principalmente, com esse crime organizado, tráfico de drogas, vai ser investido exclusivamente em segurança pública. Em segurança pública é em novos armamentos, é inteligência, tecnologia de inteligência policial. Porque se a gente não começar a reinvestir esse dinheiro em inteligência e armamento, a gente vai ficar muito atrás do crime organizado, que é o que você falou. Chega no posto de gasolina já virou uma renda para eles, que eles não precisam mais fazer lavagem no posto de gasolina, porque eles já têm um outro caminho, até porque todo mundo fala em lavagem de dinheiro em posto de gasolina. E eles migram. É que nem a gente fala que o crime organizado, ou a bandidagem, ou o crime, é que nem se você pegar uma bexiga e apertar. Você aperta, o ar vai para uma outra situação dentro da bexiga. E o crime organizado é a mesma coisa. Posto de gasolina, muito visível. Mas os caras ganham lá, sei lá, em grande quantidade, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês, que é um dinheiro totalmente lícito. E aí eles vão para outro ramo para fazer a lavagem de dinheiro em outras situações. Mas quero ressaltar, dar o parabéns para o Tarcísio e para o Derrite. Acho que deveria servir de exemplo para todos os estados. Apreensão de dinheiro e drogas do crime organizado, de lavagem de dinheiro, reinveste na segurança pública, porque o retorno vai ser muito maior e aí sim a gente vai conseguir combater de forma efetiva e eficaz o crime organizado, Capês. Agora, Diego, pegando essa metáfora do Wilson Pedroso, se o crime organizado é uma bexiga, se você não aperta, a bexiga vai subir. E se você apertar direito, ela pode até estourar. Será que falta apertar melhor as estruturas do crime organizado? Falta apertar muito, Capês. A gente não está fazendo nem cócegas nessa bexiga. Nada. O que eu digo, Capês, é que aqui no Brasil nós precisamos de uma mudança cultural em relação à visão da nossa legislação sobre o crime organizado. Porque ter um PCC, ter um Comando Vermelho atuando em território nacional hoje, é como se a gente tivesse um Hamas aqui dentro do nosso país. São organizações terroristas e essas organizações terroristas são tratadas pela nossa lei, são tratadas pelo nosso judiciário da mesma forma que é tratado o ladrão de mercadinho, da mesma forma que é tratado o pequeno criminoso. A gente precisa entender que essas facções criminosas estão usando as ferramentas do Estado Democrático de Direito para acabar com o Estado Democrático de Direito. Porque pouco a pouco eles conquistam espaço na iniciativa privada, conquistam contratos públicos, elegem políticos e assim, um passo de cada vez, o Brasil vai se tornando um narco-estado. A gente precisa reconhecer o tamanho dessa ameaça e aí sim, reformular o nosso sistema de justiça, reformular a nossa política de legislação penal para combater mais efetivamente o crime organizado. É como o paradoxo da intolerância. Se uma sociedade tolerante tolera o intolerante, a própria tolerância está ameaçada. A existência da tolerância está ameaçada. Permitir que as facções criminosas continuem existindo ameaça a própria democracia, ameaça a própria soberania do Estado brasileiro. Então, a gente precisa de um remédio muito mais amargo para tratar desse problema. É a teoria da janela quebrada, né? Você não pode deixar um rastro de que o crime organizado esteja fazendo sucesso. Agora, Luiz Fernando Pacheco, esse fenômeno das organizações criminosas, claro, não é um fenômeno nacional. Hoje, todos no México, as organizações criminosas chegaram a um patamar epidêmico. Na Colômbia já chegaram, depois houve uma certa reversão. É um fenômeno mundial, inclusive nos Estados Unidos, tem máfias de todos os países. O Estado, o poder legalizado, organizado, civil, a sociedade, perdeu a guerra para o crime organizado? O Estado, o mundo está perdendo várias batalhas, né? Eu não diria que perdeu a guerra, mas vem perdendo batalhas e batalhas importantes. Me parece que a única forma de combater efetivamente as organizações criminosas, porque se você prende um hoje, amanhã ele tem um substituto. Se um, por acaso, é morto hoje num confronto com outras organizações criminosas, ou com a polícia que seja, outro surgirá para o comando. Como é que você acaba com a organização criminosa? Se você estrangular ela financeiramente. Então não há outro caminho. Aliás, há vários caminhos, mas o principal caminho onde o Estado tem que investir é no rastreamento do dinheiro para pegar o dinheiro. Porque
você vai deixar de cometer crimes se você não obtiver o capital, né? Então, a partir do momento em que o Estado começa a pegar o produto do crime, né, a tomar isso de volta, a ressarcir esse patrimônio que foi conquistado ilegalmente, o crime organizado se desorganiza. E aí tende a acabar ou diminuir. Muito bem.